corte está em algum lugar, mas não é no seu lugar tradicional. Por mais que ela se esforce, por mais que ela adote medidas de fortalecimento da unidade imperial, ela não é capaz de controlar as fissuras decorrentes de uma inovação. O fato da corte estar em um espaço colonial é uma grande inovação. Isso nunca tinha acontecido antes. Até existiram casos de monarquias europeias que transferiram a sede do seu poder. Isso aconteceu com a própria Prússia, né? Enfim, cujo poder central, uma vez, quando da invasão napoleônica, se transfere de Berlim para Königsberg. E tem um monte de exemplos na história da Europa moderna, né? A corte muda de lugar, o rei estava num lugar, vai para outro lugar, tal, mas nunca para um território colonial. Isso é uma grande novidade. Então a corte, o governo de Dom João, que ainda não é Dom João VI, porque a rainha Dona Maria I está viva, né? Dona Maria a Louca está viva, só depois da morte dela em 1816 e o fim do luto é que Dom João será tão oficializado como Dom João VI em 1818, é só em 1818 que ele se torna Dom João VI, né? Esse governo toma uma série de medidas, né? São medidas todas elas visando a manutenção da unidade imperial. Há uns anos atrás teve um oba-oba generalizado, aí, umas comemorações pelos 200 anos da família real, né? E para o Brasil, e aí aquela coisa assim típica dos desprovidos de um mínimo de imaginação, né? Isso para não dizer de dedicação ao estudo, né? E começaram a louvar então as medidas de Dom João, porque não sei o que acontece, assim, as pessoas são loucas para verem grandes governantes no passado, provavelmente para sublimar as decepções do presente, né? Embora eu acho que a gente até tenha tido aí uns bons governantes aí, surpreendentemente, enfim, até alguns anos atrás eu imaginava francamente impossível o Brasil ter um bom presidente da República, e eu confesso que eu já estou no meu segundo contentamento. Eu acho que tanto o Lula quanto a Dilma foram bons presidentes, mas isso é uma observação muito pessoal. Só para dizer que tem essa coisa, né, irresistível da gente achar que o Dom João foi realmente um monarca espetacular para o Brasil, né? Porque criou o Banco do Brasil, criou estradas, né, criou a imprensa no Brasil, os benefícios de Dom João na América, né? E aí muito se falou nessas coisas, endeusando, né, louvando Dom João como um grande governante e tal. E por outro lado vieram os detratores de plantão, né, aquela turma que acha que a história do Brasil é sempre povoada por imbecis ou palhaços, né? E aí essa ambivalência estéril, né? Ou grande governante ou péssimo governante, basta nós entendermos que os objetivos das principais medidas governamentais de Dom João e sua corte no Brasil visavam a manutenção da integridade do Império Português e a sua sobrevivência em um contexto extremamente complicado para Portugal, né? Um contexto marcado por essas guerras, né, napoleônicas, pela presença agora britânica, militar no território português e pela necessidade de mudar o centro da monarquia. Com a mudança do centro, o Brasil deixa de ser colônia. Uma colônia não pode ser sede da corte, né? O que o Brasil se torna, então? Não se torna um país independente, obviamente. E nem era uma questão de tempo se tornar um país independente. Porque, afinal de contas, o objetivo da transferência da corte não é independentizar o Brasil, né? Não é criar as bases para um país que vai se independentizar. Não, é preservar o império. Só que é impossível preservar o império com uma mudança dessa monta. Ajustes precisam ser feitos, fissuras surgem, basicamente decorrentes de uma contradição inerente a esse processo. Qual é essa contradição? A corte no Brasil atende ao interesse de grupos importantes. Tem gente que ganha com a corte no Brasil. Por exemplo, comerciantes ligados ao abastecimento de alimentos, de vestuário, de artefatos de luxo. Essa gente ganha com a presença da corte no Brasil. O comércio britânico ganha com a abertura dos portos em 1808, com os tratados de 1810. Comerciantes ganham
britânicos ganham. Mas tem gente no Brasil que perde com isso. Por exemplo, grupos sediados na capitania de Pernambuco, que precisam agora pagar impostos para a iluminação do Rio de Janeiro, e que não pagavam esses impostos antes. Só que Pernambuco não tem quase nenhuma comunicação com o Rio de Janeiro. Inclusive não existe uma unidade do Brasil. Lembra que a gente já discutiu isso anteriormente? Por que os pernambucanos então precisam pagar impostos para o Rio de Janeiro? Isso cria fissuras. E ao mesmo tempo, muita gente descontente com a saída da corte para o Brasil em Portugal. Sobretudo em 1814, quando Napoleão é derrotado em Portugal e mesmo assim a corte permanece no Brasil. Então vocês vejam, pessoal, que isso foi um sucesso a curto prazo. Mas a partir daí, novas condições de desenvolvimento histórico estão sendo criadas, condições que não existiam anteriormente. Novas fissuras, novas tensões, novos problemas dentro desse Império Português, reconstruído a partir da sua nova sede, o Brasil. Não por um acaso isso vai dar na Revolução Pernambucana de 1817. Não por um acaso isso vai dar na elevação do Brasil à condição de reino em 1815, que é uma tentativa então de equiparar o Brasil, pensado aí já como uma unidade, mas não uma unidade a ser tornada independente, uma unidade com estatuto equiparável de Portugal. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, esse é o nome oficial do Império Português. Essa medida, em dezembro de 1815, está dizendo: Brasil e Portugal têm um estatuto político equivalente, porque afinal de contas, o Brasil não pode ser uma colônia sendo sede da corte. Isso causa novos descontentamentos em Portugal, isso vai desembocar na Revolução Constitucional do Porto em 1820, sobre o qual trataremos na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Para encerrar, um gancho historiográfico. Na aula passada, a propósito então da crise do antigo sistema colonial, das ideias propostas por Fernando Novaes, de críticas que ele sofreu, nós temos nessa perspectiva de análise o ano de 1808 como de resolução da crise do antigo sistema colonial e a abertura de um processo, então, de natureza algo distinta, né? A crise do sistema colonial foi resolvida em 1808. O processo de independência, então, está em curso, né, como uma materialização de novas condições de desenvolvimento histórico. Por outro lado, nós temos uma importante elaboração historiográfica, né, da pena da Maria Odila da Silva Dias. A Maria Odila Dias escreveu em 1972 um capítulo de um livro que se tornou um clássico, o capítulo, sobre essa conjuntura da vinda da corte e o processo de independência. Se chama Interiorização da Metrópole. A Maria Odila Dias, na senda de algumas elaborações do Sérgio Buarque de Holanda, né, autor de um texto fundamental, que, se não me engano, eu recomendei para a próxima aula, não é isso? O texto do Sérgio Buarque é para a próxima aula. Né? A Maria Odila Dias argumenta que a vinda da corte, né, enraizou interesses mercantis na colônia. Isto é, já se praticava um comércio de abastecimento, já haviam fluxos mercantis, né, que são brutalmente acentuados em 1808 e que criam então as condições para uma emancipação futura do Brasil em breve. A grande ruptura, então, no entender da Maria Odila Dias, teria sido em 1808 e não em 1822. A partir de 1808, o Brasil já teria os seus interesses próprios, ou interesses da parte de mercadores atuantes nesse cenário, que foram efetivamente aqueles que oficializaram o reconhecimento político daquilo que eles já estavam obtendo desde 1808. Então, uma interpretação do processo de independência que esvazia, né, a ruptura de 1822 e valoriza, então, 1808. Né? Eu não vou entrar nos matizes dessas interpretações, não vou fazer um debate historiográfico aqui, porque, enfim, acho que já temos conteúdo suficiente. Fica aí recomendada a leitura das duas obras e a apreciação de ambas as posições. Mas, de todo modo, né, nós podemos dizer que a transferência da corte
inaugura uma nova fase na história do Império Português e da posição do Brasil ou dos Brasis dentro do Império Português. Começam a se criar condições para algo que não estava previsto no script, para algo que não era defendido por praticamente ninguém em 1808. A independência surgirá, então, como uma resolução, né, de tensões, de fissuras e de contradições que começam a mostrar a sua cara a partir dessa gravíssima crise política que chega ao seu auge em 1808 e que tem tudo a ver, então, com essa conjuntura internacional. Alguns autores argumentam, até mais recentemente, sobretudo os que estudam as independências da América Espanhola, que nós temos que olhar mais para esse contexto internacional do que para desenvolvimentos internos das regiões coloniais e ibero-americanas, para entendermos as rupturas, as independências e as formações dos estados. Ou seja, se não fosse a invasão de Napoleão da Península Ibérica, nada teria acontecido, né? Esse é um argumento muito plausível, porque contra fatos não há argumentos. Isto é, por que começou então a formação dos governos independentes na América Espanhola? Porque os exércitos franceses prenderam a corte espanhola. Por que começaram então essas manifestações de descontentamento laica no Império Português reforçado? Porque a corte precisou ser transferida para o Novo Mundo. Tudo bem, pessoal? Esse é um daqueles momentos onde muita coisa importante acontece em pouco tempo, né? Muita coisa relevante está muito próxima, né? E aí a gente começa a entender esse contexto como um contexto especial e um contexto de natureza revolucionária. Volto a essa discussão na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Ok? Eu falei pouco dessas medidas de Dom João na América, mas isso está na bibliografia, vocês podem aprofundar quando vocês quiserem, tem algumas coisas importantes, tá? Fala, Marco Antônio. Professor, o movimento pernambucano de 1817, ele foi elitista ou ele já tinha penetração de estratos sociais mais... Sabe por que isso é importante, dentre outras coisas? Permite uma conexão com uma observação anterior. Vocês se lembram a propósito da Inconfidência Mineira, da chamada Inconfidência Baiana? Eu disse o seguinte: há um crescente de tendências quando observamos os dois movimentos comparativamente, né? E esse crescente de tendências diz respeito, então, a tendências nas quais esses movimentos se mostram inovadores em relação aos padrões tradicionais de contestação política no espaço colonial. Eu disse a vocês que, dentre outras coisas, esses movimentos apresentam um espectro social mais amplo do que movimentos anteriores. Na Inconfidência Mineira, menos, na Inconfidência Baiana, mais. Mas mesmo na Inconfidência Mineira, né, nós temos uma diversidade de tipos participantes em comum quando observamos o conjunto das manifestações de descontentamento eclodidas em espaço colonial, né? Esse é um dos componentes inovadores, a ampliação do espectro social. No movimento de Pernambuco, isso é maior ainda. Veja, não significa que tenha sido uma revolução absolutamente popular. Sim, ela foi dirigida por setores privilegiados da sociedade, mas teve uma grande adesão, né? E mesmo alguns dos dirigentes da nova República Pernambucana era oriunda de grupos sociais pouco abastados. Então, sem dúvida nenhuma, aí houve uma observação de uma novidade, parte dos testemunhos da época, que causou, enfim, muita esperança na parte de alguns e desespero e temor na parte de outros, né? Gente de diferente condição social se mesclando na atuação política. Não é por um acaso. Falava-se em república de uma maneira mais consistente do que em Minas Gerais e na Bahia, 1788, 89 e 1798. Em 1817, essa república ela já tem uma concretude muito maior, né? A abolição de códigos de nobreza, a forma como as pessoas passaram a se vestir, o tratamento verbal dado, né, às pessoas, né? Tudo isso pautou, durante esses 3 meses em que essa república existiu,
uma grande novidade. Não por um acaso ela foi duramente reprimida, né, pelo governo de Dom João no Rio de Janeiro, principalmente a partir do bastião realista baiano, né? Então o governo da Bahia, a cargo de um sujeito chamado Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, organizou a repressão terrestre ao movimento pernambucano. Foi duramente reprimido, a República deixou de existir. Porém, uma coisa dessa não desaparece no ar, né? Vocês lembram quando a gente conversou a propósito lá do interrogatório do Luiz Vieira da Silva? Tinha pouca gente na sala, mas a gente fez uma discussão, acho, bem interessante, né? Eu disse a vocês, olha, né, as pessoas estão falando em coisas para dizer que elas não existem, e o outro para combater, né? Então o interrogado está falando em coisas, dizendo que ele não se meteu nisso, que não é com ele, que é loucura, mas o interrogador está falando naquilo para combater a possibilidade de existência daquilo. Ao falar nessas coisas, os dois partícipes daquele interrogatório estão aventando a possibilidade de que aquelas coisas efetivamente ocorram. Por mais que a República Pernambucana tenha, então, perdido a parada, ela foi destruída, né, foi dilacerada, muita gente foi presa, foi morta e tudo mais, né? Por mais que ela tenha terminado desse jeito, ela existiu. E ao existir, ela aprofunda a crise da monarquia portuguesa no Brasil. Ela diminui o prestígio, ela aumenta a possibilidade de projetos alternativos. A independência do Brasil não seguiu diretamente a República Pernambucana. Aliás, em termos políticos, os eventos em Pernambuco mostraram um projeto muito mais progressista do que o da independência do Brasil, em termos doutrinários, de práticas cotidianas, muito mais radical em termos políticos. A independência do Brasil não herdou, então, o movimento de Pernambuco, mas foi uma manifestação, né, que teve a sua origem, que teve uma mesma origem, isto é, o declínio da autoridade, da legitimidade real, causada pelas circunstâncias, pelos acontecimentos. Tudo bem? A gente vai retomar esse assunto na próxima aula. Mas isso é um movimento de grande importância na história do Brasil, na história da formação do Brasil. A República Pernambucana de 17. Ok? Mais alguém? Quem mais? Diga, Roberto. Durante esse período, de 1818 até 1822, como é que começou a funcionar essa relação entre o Brasil com a família real, Portugal que fica sem? Sim. Ou seja, inverte o sentido. Né? Claro. Não é uma inversão simples, porque não é uma inversão total. Por isso que o Brasil não se torna metrópole de Portugal, né? Embora tenha gente na época que ache isso, que considera, não, peraí, nós nos tornamos aqui em Portugal colônia do Brasil, tal. Mas isso é discurso, com capacidade de influenciar na realidade, claro. Mas nós, como analistas desse fenômeno, não o descreveríamos nos termos exatos em que as pessoas da época o descreveram, obviamente, né? Mas sim tomamos o discurso como um fenômeno a ser analisado em si. Então tem gente que pensa isso. A nova sede, ela precisa engendrar um aparato político-administrativo para poder funcionar. É aí que surge a imprensa. A imprensa surge em 1808 no Brasil, né, para publicar leis, decretos, proclamações. Publica um jornal oficial, a Gazeta do Rio de Janeiro, né, que é um jornal oficial da corte. A imprensa surge, então, né, para fazer a máquina administrativa funcionar. Porque é absolutamente imprescindível que ela tenha uma imprensa. Em Portugal, era a imprensa régia. Lá, aqui, cria-se a imprensa régia do Rio de Janeiro. Então, esse é um fenômeno, né, que mostra como ele é típico, no sentido de que muitas instituições, muitos aparatos que existiam em Portugal foram recriados no Brasil. Mas são outros. Mas, ao mesmo tempo, servem a finalidades semelhantes e, por vezes, idênticas, né? Os aparatos de lá não estão mais funcionando do mesmo jeito porque eles não têm a razão de ser, né? Que é a corte. Mas pode ser que a corte volte. Esse é um debate que rola solto até, enfim, até 1822, né? A corte vai voltar, Lisboa vai voltar a ser sede da corte, como é que fica isso daí?
Mas, ao mesmo tempo, a imprensa ela tem uma capacidade, né, de politizar a cena pública. Ela nasce, então, com uma função prática, que tem a ver com o aparato administrativo, mas, ao mesmo tempo, ela nasce, né, com uma função que a ela não era atribuída explicitamente, mas ela acaba servindo essa finalidade, de publicizar essa maluquice política que é o mundo em 1808, a partir de 1808. Explosão de alternativas, dissidências, coisas que estão acontecendo, notícias. A imprensa surge, então, profundamente politizada no Brasil, né? E ela seguirá profundamente politizada pelos seus primeiros anos. Foi mais ou menos recentemente que ela inventou essa falácia. Eu não estou falando mal da imprensa não, pessoal, estou só diagnosticando essa falácia de objetividade, né? Como se fosse possível alguém com um poder, né, de veicular conteúdos, de publicar o que quiser, fosse isento, né? Obviamente a imprensa ela surgiu no Brasil então com uma finalidade política, porque acreditaríamos que ela se despiu por completo dessa finalidade política. A melhor imprensa no Brasil é aquela que reconhece as suas posições, que assume as suas posições políticas, porque é impossível não servir politicamente servindo na imprensa, né? A imprensa é, por excelência, no mundo moderno, um instrumento de ação política. Isso é muito importante. Então, beleza, Pernambuco em 1817, ninguém sabe nada. Aí, de repente, a Gazeta do Rio de Janeiro solta uma notícia longa, dizendo que, felizmente, aquele movimento horroroso já foi debelado. Aí as pessoas ficaram sabendo disso pelo fim do movimento, claro, porque a imprensa oficial não quis publicar a origem do movimento. Olha, está acontecendo uma revolução em Pernambuco, mas ela é horrível. Não, só publica o sucesso monárquico, sucesso legitimista. Já acabou o movimento, mas as pessoas então param e pensam, ah, mas teve um movimento republicano? Ah, então pode haver um movimento republicano? Então pode existir gente que conceba o Brasil sem Portugal? E por aí vai. Essa é uma politização que é decorrência de uma função administrativa.